Olá, pessoal, vamos lá falar sobre o ataque do Irã contra instalações militares dos Estados Unidos no Catar. E por que isso é uma boa notícia? Por mais que seja aí meio doido falar isso, esse ataque é uma boa notícia e aquele medo que existia aí desse conflito escalar para uma possível terceira guerra mundial, que era o medo de muitos especialistas, talvez não ocorra por conta desse ataque. Eu vou explicar por que nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Lembrando aqui que todo o conflito começou com Israel atacando, né, instalações no Irã, instalações que estavam fazendo beneficiamento de urânio, segundo fontes até, uma live que a gente fez aqui com o Carlo Cauti. Realmente o Irã tinha um programa militar secreto, né, e estava fazendo enriquecimento de urânio para produzir bombas nucleares, tinha um grande estoque de urânio já enriquecido, guardado. Enfim, houve um ataque de Israel contra o Irã, um ataque muito efetivo. O que aconteceu recentemente? O ataque dos Estados Unidos em 3 instalações nucleares que tinham bunkers profundos. Os Estados Unidos usou bombas, né, anti-bunkers, são altamente tecnológicas, usou aquele bombardeiro lá, o B-2, que é super tecnológico, e, ao que tudo indica, conseguiu sucesso no ataque. Tá? Foram usados 11 mísseis anti-bunker dos Estados Unidos. Estou contando essa história para vocês entenderem a jornada que aconteceu. Qual era o grande medo internacional? Que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz. Eu vou mostrar para vocês aqui, quem não acompanhou meu último vídeo, eu vou mostrar que estreito é esse aqui, ó, tá? Essa areazinha aqui, tá? Circulada em vermelho. Essa areazinha circulada em vermelho aqui, tá? É um estreito aqui, bem pequenininho, e o que acontece é o seguinte, toda a produção de petróleo da Arábia Saudita, Kuwait, do próprio Irã, né, da Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Iraque, tudo é escoado através desse, aqui é o Golfo Pérsico, né? É através desse estreito aqui, pequenininho, tá vendo? Então, olha só, aqui é o Estreito de Hormuz, tá? Cerca de 20% de todo o petróleo produzido no mundo, ele é escoado por esse pequeno estreito. Inclusive, grande parte do petróleo que vai para a China, Índia, tá? E também aqui para a Europa. Então, muito importante, esse estreito é muito importante na geopolítica global. Qual era o grande medo? O grande medo era que fosse feito um ataque aos navios que cruzassem o estreito, fosse feito o fechamento do estreito pelo Irã. Inclusive, isso foi votado. Deixa eu botar aqui para mim. Isso foi votado pelo parlamento iraniano, tá? Foi aprovado pelo parlamento iraniano o fechamento, o bloqueio do canal do estreito. Foi aprovado e estava esperando apenas o aval lá da autoridade máxima do país. E por que eu estou falando que esse ataque do Irã contra a base americana é uma boa notícia? Por quê? O que seria uma má notícia? Então, primeira coisa, quando teve o ataque hoje, eu falei, caramba, lascou-se, né? Saíram as notícias dos primeiros do ataque. Foi feito o ataque de 11 mísseis apenas, foi um ataque simbólico, né? 11 mísseis americanos explodiram completamente os bunkers do Irã, e o Irã lançou 11 mísseis, a mesma quantidade de mísseis, preste atenção nisso, na base americana no Catar, tá? O que é interessante é o seguinte, na mesma hora, eu falei, cara, deixa eu ver o preço do petróleo. O petróleo caiu aqui 8% hoje, a queda de 8% no dia de hoje, tá? Depois que foi anunciado o ataque. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Era para o petróleo subir, né? Como estava subindo aqui, ó, subiu 21% desde o início da crise. E hoje com a notícia aí do ataque, caiu. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, deixa eu entender mais um pouco o que aconteceu nesse ataque. Então, primeira coisa, foram apenas 11 mísseis. Segundo, essa base americana lá parece que está desativada. Tem pouca gente lá,
parece que não machucou ninguém, né? Nenhum militar americano foi ferido, ninguém. Dos 11 mísseis, parece que todos foram interceptados, e pior ainda, né? Ou melhor, não sei, né? Segundo que a revista Exame, estava olhando a matéria aqui interessante dela, o ataque para o Irã, feito à base americana no Catar, nessa segunda-feira, hoje, né, dia 23, estou gravando aqui ao vivo, são 19 horas e 6 minutos, foi feito de modo a evitar uma escalada na crise dos Estados Unidos. Olha só, o ataque foi feito para evitar uma escalada. Foi a melhor solução encontrada pelo Irã para evitar uma escalada. Segundo o The New York Times, que ouviu 3 autoridades do Irã, o país deu um aviso antecipado ao Catar, ou seja, ele avisou ao Catar que ia fazer o ataque. Eles disseram, né, essas 3 autoridades, disseram no jornal americano que o Irã precisava atacar os Estados Unidos de alguma forma para retaliar o bombardeio que sofreu no sábado, mas que isso precisava ser feito de modo a criar uma porta de saída para a crise. Então, preste atenção nisso. É por isso que eu tenho aí essa convicção, né? De novo, eles disseram ao jornal americano que o Irã precisava atacar os Estados Unidos de alguma forma, tem que revidar, senão fica feio não revidar, né? Tem que dar uma resposta para dentro lá do país. Fizemos o ataque aos Estados Unidos, às forças do mal, aquela coisa toda, né? Para retaliar o bombardeio que sofreram. Mas isso tinha que ser feito de uma forma que pudesse criar uma porta de saída. Ou seja, eles não podiam atacar uma base americana cheia de gente, matar um monte de gente, derrubar um navio, atacar um navio americano. Não podiam fazer isso, porque aí sim ia ser uma guerra. Tá? Então, o Irã avisou que ia atacar. Avisou também aos Estados Unidos que ia atacar. Tá? Então, o Irã fez um ataque com mísseis contra uma base americana no Catar, na noite tal. Os projéteis, no entanto, foram contidos pela defesa aérea do país e não houve vítimas, segundo a autoridade do Catar. Antes dos mísseis chegarem, olha só, como é que eles já sabiam. Antes dos mísseis chegarem, o espaço aéreo do Catar foi fechado e os americanos da cidade foram orientados a buscar abrigo, o que também ajudou a evitar maiores danos. Então tá aí, né? Então, na verdade, foi uma forma aí de dar um miguezinho ali, fingir que atacou, dar uma de, né? Fizemos a nossa parte, contra-atacamos, né? Deixa eu ver aqui. A base visada pelas poderosas forças arianas também ficava a uma distância considerável de instalações urbanas e áreas residenciais, ou seja, também não tinha nenhum perigo de uma bomba aí acertar o lugar errado. Olha que isso que é importante. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, segundo a agência Associated Press, diz o seguinte: essa ação não representou perigo algum para a nossa nação amiga e fraterna do Catar e seu honrado povo, certo? O Irã falando. A República Islâmica do Irã permanece comprometida em preservar e dar continuidade às suas relações calorosas históricas com o Catar. Comunicado do Irã. Por isso que eu coloco para vocês aqui a opinião que esse ataque foi feito justamente só para não dizer que não foi feito nada, que é pegar muito mal, né? E os caras fizeram esse ataque aí para colocar panos quentes na situação e possibilitar uma saída diplomática, uma negociação para uma saída diplomática dessa situação. Então, tá aí. Acho uma boa notícia, quis trazer para vocês. Eu fiz um vídeo anteontem sobre o ataque, né, americano e que isso poderia gerar um recrudescimento, uma escalada. Fiquei preocupado realmente com isso, mas depois do ataque de hoje, tudo indica que será resolvido. Então é isso aí, o conteúdo que eu queria trazer para vocês, as informações, a minha opinião também, tá? Então espero que você tenha gostado, deixe aí o seu like, já siga aqui o meu canal, e tamo junto,